Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com este nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviram a notícia ficaram pensando o que virá a ser este menino. De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, João significa Deus cheio de graça, agradecido por Deus ou a graça e misericórdia de Deus. Também Deus perdoa. E nesse sentido, Deus agiu com misericórdia para com cada um de nós. Por isso, ao celebrarmos a festa do nascimento de João Batista, nós somos chamados a pensar no amor preveniente de Deus e na importância de suas preparações para acolhermos devidamente com frutos. Assim como nós olhamos para a história do povo de Israel, a partir da queda humana, Deus lutou, insistiu e foi preparando o povo de Israel para o grande dia, o dia do nascimento de seu filho Jesus. E com João Batista nós vemos esse intercâmbio do Antigo para o Novo Testamento, onde de fato Deus ele se mostra cheio de graça. Por quê? Porque ele realiza o impossível na vida de Zacarias e de Isabel. O impossível para uma mulher estéril e idosa de conceber e dar à luz. Mas Deus fez o impossível e trouxe João Batista para preparar um caminho para a vinda do Filho de Deus, preparar um povo bem disposto. João Batista, ao anunciar o reino de Deus, ele não tinha medo, anunciava e denunciava os pecados e as injustiças cometidas pelos poderosos daquela época. João Batista, ele não tinha medo. Tanto é que ele perdeu a sua cabeça por denunciar o pecado de Herodíades
também de Herodes, que gostava de ouvir. Quando nós lemos o Evangelho, nós vamos ouvir que Herodes ele gostava de ouvir João Batista. Mesmo ele anunciando e denunciando os seus pecados, os seus erros, ele gostava de ouvir. E cá para nós, ouvir é uma coisa, mas ouvir e deixar cair no coração e deixar que a palavra de Deus nos transforme é outra. Tem muita gente aí ouvindo apenas a palavra de Deus. Não consegue meditar, não consegue ruminar, não consegue colocar em prática os ensinamentos do Senhor. Por quê? Porque os tempos são maus e os tempos são pervertidos. As pessoas gostam de ouvir a palavra de Deus, mas na hora de praticá-la tem vergonha, tem medo. Na hora de se colocar diante de uma situação de injustiça, muitas vezes prefere se calar do que se pronunciar com medo de ferir alguém, devido ao maldito respeito humano. E assim nós vamos vendo a sociedade se perdendo. E nesses últimos tempos, meus amados irmãos, nós somos chamados a buscarmos a espiritualidade de João Batista. Uma vida de oração, uma vida de penitência. Por quê? Porque nós devemos nos preparar a partir da meditação da palavra, da contemplação e da vida de oração, para que nós também sejamos exemplos e sinais para um povo bem disposto, porque o Senhor ele está voltando. Quando, que hora, dia, nós não sabemos, mas basta você olhar os sinais, basta você olhar as situações que nós vivemos. João Batista foi corajoso de anunciar e denunciar as injustiças, os erros, o pecado. E, infelizmente, hoje, muitos que estão à frente da igreja preferem se calar do que falar a verdade. Muitos preferem passar a mão na cabeça e incentivar o erro do que falar a verdade. Mas se nós queremos realmente a nossa salvação e a salvação da humanidade, precisamos começar em nós, eu e você, a buscarmos uma vida de oração, de contemplação, meditação, buscarmos colocar em prática os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, colocarmos em prática a verdadeira e pura doutrina da Igreja Católica. Assim como João Batista, ele preparou o caminho para a vinda, para o nascimento e para a vida para a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo, nós também somos chamados a preparar esse caminho para a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vivermos sem medo a nossa fé, seja onde nós estivermos, anunciar e denunciar os erros, deixar de lado o respeito humano, deixar de lado os medos, as inseguranças, porque o medo trava, o medo cala. E aquele que vive com medo não consegue viver a verdade do Evangelho porque deixou de confiar em nosso Senhor. Por isso e por todas as outras razões, a festa de hoje é um dia de alegria para nós. João Batista ele foi um profeta austero que pregou a penitência com uma linguagem pouco amável, com a linguagem dura. Mas, infelizmente, hoje nós vivemos em meio a uma sociedade mimimi, tudo reclama, qualquer coisinha é motivo de um processo por danos morais. Porque quando se fala a verdade, a pessoa se sente ferida. Nós precisamos viver o Evangelho, meus amados irmãos. Buscar a santidade de vida.
Somente por meio de uma vida de oração, uma vida de penitência, nós seremos capazes de viver o Evangelho e de sermos profeta nesses tempos tão difíceis. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.